Se você, assim como eu, é fã de filme de terror, você precisa assistir A Hora do Mal. É isso. Esse é o vídeo. Now the world don't move to the A Hora do Mal é dirigido pelo Zach Cregger, que também foi diretor de Noites Brutais, que é um filme que eu sempre indico aqui, e foi produtor em Acompanhante Perfeita, que se eu não me engano esse já é o terceiro filme consecutivo que eu falo de Acompanhante Perfeita aqui, então você deveria assisti-lo, assim como Noites Brutais e assim como A Hora do Mal, se você é fã do gênero de terror, que eu acredito que você é, porque você clicou nesse vídeo aqui. E assim como em Noites Brutais, ele traz ele brinca, na verdade, com a tensão e com o suspense de uma maneira muito deliciosa. Se você não viu Noites Brutais, farei um pequeno parênteses aqui para te contar um pouquinho sobre esse filme. Ele começa, e eu acho que assim, o filme em si, vou falar aqui, um filme em si, como um todo, ele pra mim não é uma nota 10, porque eu acho que o final deixa a desejar. Mas os primeiros 40 minutos daquele filme poderiam facilmente ser um curta-metragem, porque é uma das histórias de terror mais arrepiantes que eu já vi na minha vida. E não é terror pelo terror, é o suspense, é a tensão, é o formigamento na perna de nervoso, é toda uma mise-en-scène pra te deixar vidrado na tela. Você não abre a boca, você fica assim, ó, vidrado na tela. É incrível. E Noites Brutais, ele é meio que dividido em partes. É como se você estivesse vendo, sei lá, 3 filmes diferentes e tudo converge num filme só. Então a gente tem esse pequeno comecinho, que é absurdo. Aí tem uma segunda partezinha, que é legal, mas não é tão boa quanto a primeira. E tem a terceira partezinha, e aí, ok. Em A Hora do Mal, ele divide a narrativa, mas de uma forma um pouco diferente. Ele divide em perspectiva de personagem. E eu achei isso fantástico. Eu gosto quando a gente lê, como se estivesse lendo Game of Thrones, que cada capítulo é um ponto de vista de um personagem. É basicamente isso que ele faz aqui. Então, primeiro ele seta o ambiente pra gente. Então, a gente começa o filme vendo que, nessa cidade específica, 17 crianças sumiram às 2h17 da manhã, de uma forma muito estranha, todas correndo afora de suas casas, e, coincidentemente, todas elas eram da sala de uma mesma professora. E aí, você fica, ok, estou na história. E aí o filme começa, primeiro com a visão dessa professora, depois com a visão do pai de um dos alunos, depois com a visão de um policial, depois com a visão de um cara qualquer, e assim vai. Só que o legal aqui, que me chamou muita atenção, é que geralmente, e é uma coisa que eu acho que a direção peca um pouco, é que quando a gente tem várias versões de personagens de uma mesma história, a gente acaba andando em círculos. A gente tem fragmentos que a gente vai juntando, mas fica tudo sempre naquele mesmo buraco. Isso não acontece nessa narrativa do filme. A gente começa com a Justine, que é a Julia Garner, maravilhosa, contando desde logo após quando as crianças sumiram até um determinado ponto na história. Depois a gente pega a visão do Josh Brolin, que é um dos pais, um pouquinho aqui também no começo, mas a história dele segue um pouquinho mais. Depois a gente tem um ponto de vista completamente diferente do policial, que intercala um pouco com o dela, mas adianta para o outro lado e pega uma outra linha que costura essa história. Depois tem uma pessoa nada a ver, e você vai só adicionando, mas a história ela caminha pra frente, ela não fica dando voltas em torno do mesmo momento no tempo ali. Isso pra mim foi um ponto muito positivo. E esse homem, como eu falei em Noites Brutais, que ele me fez ficar 40 minutos assim, parada, olhando pra tela, ele fez eu ficar assim também nesse filme. E o que eu acho muito bom, porque quem tem medo de filme de terror, fala, ai, dá susto e tal, não. Eu contei 3 sustos. 3 sustinhos, 2 sustinhos previstos, que tu fica assim, Samana vai levar um susto, Samana vai levar susto na tua cara, ok. E um terceiro que eu fiquei, eita, susto. Só, acho que são 3 os jump scares que a gente chama. De resto, é a história te chamando o tempo inteiro e você fica assim, bizarramente tomado por ela. Inclusive, tinha um casal insuportável na minha sessão. Inclusive, se você estava na minha sessão de quinta-feira passada no Shopping Gianópolis, eu odeio você.
sua maldita, que não calava a boca no começo do filme. E eu assim, já desesperada, um casal saiu do lado de dela, que não aguentou, e foi pro outro hemisfério da sala. E ela, ai, será que eles desistiram do filme? Assim, nesse tom, de todo mundo ouvir o que ela tava falando. Só que o filme é tão bom, que ela calou a boca, porque não tem como você conversar durante esse filme. Ele te puxa pra dentro da história e é muito bem feito, é muito bem costurado, cada detalhe tá lá. Não é uma história mirabolante, mas é uma história que você fica, eita, o que tá acontecendo? E é o melhor tipo de história quando você fica, eita, o que tá acontecendo? É um mistério muito bem feito, muito bem construído, muito bem amarrado. O final, ele quebra um pouco, porque eu acho ele bem catártico, assim, ele é engraçado, o final do filme, e te dá um respiro, te dá um... Ok, eu posso parar de ficar tenso agora, porque esse é o final do filme. E eu achei isso muito bem bolado, da história toda, enfim. Tem um começo, meio e fim, não é uma história escalafobética, não é tipo... Vou dar até um mini, tipo, não é alienígena que me irrita quando tu fica lá um tempão e aí do nada, ai, alienígenas, odeio alienígenas. Deixa aqui bem claro. E não é, então assim, é muito legal, é muito bem construído e parabéns. Parabéns, Zach Gregor, parabéns. Mais um filme maravilhoso saindo dessas duas mãozinhas perfeitas aí. E eu acho que também, além da narrativa ser incrível, o elenco é maravilhoso. A gente tem Julia Garner como a Justine, que é a professora, o Josh Brolin como um dos pais, o Benedict Wong como diretor da escola, que está fabuloso. A gente tem um menino que eu não sei o nome, que eu só chamo ele de Dash, de Lillian Dash, que toda vez que ele aparece eu amo, porque ele é um excelente alívio cômico e eu acho que a história, como eu falei, né, tem um final catártico, mas ela tem a aparição desse personagem do Dash, eu não sei o nome dele, que é sempre gostosa quando ele aparece, que você dá um haha, você quebra um pouco ali a armadura que você tá naquele filme. E a atriz que faz a Gladys, que eu não a conheço, vou deixar a cara dela aqui, também não lembro o nome dela, que ela é muito boa. Ela me lembrou muito a Jessica Lange, sabe, num estilo meio assim, diferentona. Eu gostei muito da atuação dela, não conhecia. Então, elenco maravilhoso, direção maravilhosa, história maravilhosa, roteiro maravilhoso, tudo maravilhoso. Vai assistir. E se você chegou até aqui, meu muito obrigada. Eu me chamo Stephanie Mancilli, sou jornalista e produtora de conteúdo. E toda semana eu venho aqui com um vídeo novo falando de algum filme, de alguma série. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, que ajuda bastante quem produz conteúdo aqui pro YouTube. E semana que vem eu tô de volta por aqui. Um super beijo e até lá!